Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo, eu sou morena, tenho os olhos bem pretinhos da cor da jabuticaba, tenho os cabelos escuros, curtos na altura dos ombros, tenho um sorriso bem largo. Eu tô aqui no estúdio da Multirio, onde tem um monte de objetos decorativos lindinhos para tornar esse lugar bem aconchegante. Pessoal, na aula Prismas e Pirâmides com a professora Aline Florido, vocês aprenderam o que são esses sólidos geométricos, né? O prisma e a pirâmide. E na aula de hoje, que é de curiosidades, nós vamos aprender mais sobre esse assunto. Para começar, eu vou te fazer algumas perguntinhas básicas. Você sabe quais são as diferenças e as semelhanças entre prismas e pirâmides? Você sabe aonde no nosso dia a dia nós encontramos essas formas geométricas? Você sabe quais são os prismas e as pirâmides mais famosas do mundo? Tá bom, nessa última eu fui um pouco longe, né? Mas eu vou te ajudar a responder essas perguntinhas aí. Mas, prof, eu pensava que toda pirâmide fosse um prisma. Não, nunca mais repita isso. E depois que nós analisarmos essas imagens, nunca mais você vai pensar assim. Olha só. Pessoal, percebam que os prismas possuem duas bases iguais, sempre. Olhem só a imagem. Essas bases, elas podem ser de diversas formas ou polígonos, né? Nomeando geometricamente a coisa. Podem ser de base quadrada, retangular, triangular, pentagonal, hexagonal e por aí vai, dependendo do número de lados que possui o polígono. Lembra o que é polígono, né, gente? Que é a figura geométrica plana. Já as pirâmides, olhem só. Percebam que elas possuem apenas uma base. Essa é a diferença principal, para você nunca mais confundir. As bases das pirâmides também podem ser de variadas formas geométricas planas. Podem ser quadradas, triangulares, pentagonais, por aí vai. A diferença maior é que nas pirâmides, as faces e as arestas, lembra das arestas? Elas se encontram num único vértice, que é a pontinha que fica lá em cima. E os prismas se encontram em outra base, que é igualzinha a outra base, tá? Entre as semelhanças, então, nós temos que os dois são poliedros, ou seja, são sólidos geométricos formados por muitas faces. E essas faces podem ser formadas por diferentes polígonos, que são as figuras geométricas planas. Ah, não pode esquecer uma coisa, as faces das pirâmides, tirando a base, elas são sempre triangulares. E para melhorar o entendimento sobre isso, vamos dar uma olhada agora nessas imagens planificadas. Olha só. Olhem só, gente, conseguem perceber quais dessas imagens aqui, que estão planificadas, abertinhas, são prismas e quais são as pirâmides? Isso mesmo, ó. Essas daqui, essas duas dessa coluna são prismas. Reparem que essa imagem possui dois polígonos exatamente iguais, que são as bases. E esses outros formam as outras faces desse prisma, olha. Os dois são prismas, um com base hexagonal e o outro com a base triangular. Estão vendo? Então, gente, se possui duas bases, prisma. Já essas outras planificações aqui são de quê? Pirâmides, isso aí. Só tem uma base e as demais faces são triangulares, são triângulos. A base poderia ser um triângulo também, mas nesse caso aqui é uma pirâmide pentagonal, ou seja, é um polígono de 5 lados a base. Mas poderia ser de qualquer outro polígono essa base, como o de baixo, que é um quadrado. Mas, prof, no dia a dia, onde encontramos prismas e pirâmides? Olha só, gente, os prismas mais comuns são esses aqui, os prédios, os tantos prédios e edifícios que encontramos por aí. São paralelepípedos gigantes. E as ruas de paralelepípedos? Quem aqui nunca andou por uma rua de paralelepípedo? É aquela rua que os carros e os ônibus saculejam, de bicicleta, então nem se fala. A gente passa que nem uma britadeira, se tremendo todo. E as caixas de presentes, de leite? Pois é, também são prismas bem conhecidos. E as pirâmides, prof? Bem, gente, as pirâmides não são tão comuns como os prédios, né? É difícil nós vermos um prédio em forma de pirâmide, mas uma barraca de acampamento é bem comum ter esse formato. Na verdade, é comum também vermos barracas em forma de pirâmide de prisma, né? Com base triangular. Também é comum, vocês vão ver por aí. Ah, e também é comum vermos alguns telhados de casa em forma de pirâmide, olhem só.
Mas e os famosos, prof? Os famosos, bom, das pirâmides famosas nós temos aquelas do Egito. E o bacana é que essas pirâmides também foram construídas com outros prismas, os paralelepípedos. Querem dar uma olhada? Olha só. E as pirâmides do Egito não são as únicas. Tem pirâmides incríveis no mundo todo. Olhem só. Que tal vocês fazerem uma pesquisa sobre onde existem pirâmides famosas? Você vai descobrir muitas coisas. Essas daqui são só algumas. E tem prisma famoso também, prof? Tem. E eu poderia ficar aqui horas falando sobre prédios famosos, arranha-céus incríveis, mas não. Eu vou falar sobre um prisma muito famoso que marcou muito a minha geração. Olhem só. Gente, essa é a capa de um álbum de uma banda de rock and roll muito, muito famosa, que teve seu auge nos anos 70, 80 e 90, que se chama Pink Floyd. Essa imagem é a capa de um disco deles. Disco, tá vendo? O disco aqui, ó, era disco mesmo naquela época que tocava. E esse foi um dos maiores sucessos comerciais de todos os tempos. Chegou a vender 45 milhões de cópias no mundo todo. E o nome do álbum é The Dark Side of the Moon. Mas o apelido desse álbum é Prisma. E sabe por quê? Por causa dessa imagem aí. Prof, mas eu só tô vendo um triângulo aí e não um prisma. Sim, mas o prisma de base triangular, visto de frente, ele é um triângulo, gente. E o que nos mostra que essa imagem é um prisma é essa luz, ó. Tá vendo essa luzinha branca que entra de um lado e sai do outro com as cores do arco-íris? Porque os prismas, eles têm essa propriedade de decompor a luz branca em um espectro de cores, como se dividisse as cores mesmo. E por isso apelidaram esse álbum de Prisma. Bom, se você nunca ouviu falar em Pink Floyd, você com certeza tem alguém mais velho aí na sua família para quem você pode perguntar, que com certeza conhece essa banda. E se você curte um rock and roll, vale a pena ouvir as músicas do Pink Floyd, viu? E essas foram as curiosidades de hoje, pessoal, sobre prismas e pirâmides. Até a próxima!